Olá a todos, vamos iniciar mais um ILLcast. Meu nome é Robson Garcia, eu estou hoje aqui com o convidado Dayan do Amaral. Isso mesmo. E também com o Gabriel Pereira. Eu. Né? Primeiramente eu gostaria de pedir ao Dayan para se apresentar inicialmente, para que a gente possa iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje. Prazer a todos, então, obrigado pelo convite, né? Principalmente ao ILL. Meu nome é Dayan do Amaral, sou fundador da aceleradora Kaizen, estou como associado ao ILL faz cerca de um ano e estamos aí para bater um papo. Ótimo. Vamos aproveitar, Gabriel, e nos apresentar também? Fique à vontade primeiro. Bom, eu sou o Gabriel, né? Eu sou desenvolvedor de software, também estou no instituto faz uns 6 meses e, enfim, já aprendi muita coisa aí e tem muito mais por vir, com certeza. Legal. Muito bom. Bom, eu sou Robson Garcia, eu sou sócio fundador da Neocredit, uma empresa voltada para análise de crédito B2B e estou no instituto aproximadamente 6 meses, um ano, alguma coisa parecida. Né? Mas eu queria direcionar inicialmente, Dayan, esse bate-papo e te perguntar o porquê, quais os objetivos, o que te aproximou do ILL. Perfeito. Começo respondendo com uma palavra, né? Liberdade, né? Eu sempre, desde pequeno, busquei encontrar mais liberdade na minha vida, tinha esse interesse por liberdade. E quando eu subi do instituto, né, focado em liberdade, né, libertarianismo, liberalismo, eu tive muita curiosidade de conhecer, mas veio através do meu irmão mesmo, meu irmão mais velho, Douglas. Ele me falou muito sobre o tema e me falou, olha, tem um instituto, quero que você conheça. E em abril do ano passado, 2024, eu fui no primeiro fórum aberto que teve, né? E aí pude conhecer e me associar. Ótimo, ótimo. E os teus objetivos hoje aqui no Instituto, quer dizer, isso te aproximou através do teu irmão e tal, mas o que você procura em termos de algo que possa melhorá-lo enquanto empreendedor, enquanto líder, enquanto profissional de uma maneira geral, enquanto pessoa, né? Posso dizer que o pilar principal hoje é a busca por desenvolver liderança, né? Então, hoje, dentro do Instituto, eu encontrei uma forma muito eficaz de desenvolver liderança, não só isso, né, quanto o conteúdo geral que tem dentro do Instituto. Mas eu sou líder, né, então hoje eu sou empresário e sempre a gente pode se aperfeiçoar, né, se desenvolver. Então, hoje o pilar principal é a questão da liderança mesmo. Boa, boa. Gabriel, vou aproveitar aqui e te trazer para dentro da conversa, okay, né? Você, jovem, pouco mais de 15 anos, brincadeira. Você também veio para o Instituto, o que te trouxe para cá e de que forma tu imagina que isso pode ser importante para sua vida de uma maneira geral? Cara, assim como o Dayan falou, é liberdade e empreendedorismo. Assim, eu conheci o Instituto foi uma propaganda no Instagram do último fórum que teve, né? Então teve aqui o OneCaps. E aí isso que me trouxe pro fórum, e aí eu conheci ali, vi várias pessoas, cara. Daí eu falei pra mim mesmo, cara, eu quero estar com essa galera mais, quero conhecer mais essas pessoas. E aí daí no final eles falaram que ia abrir, né, para entrar no instituto. E aí eu fui lá, me inscrevi e agora estou aqui. E, assim, só venho aprendendo bastante com cada encontro que a gente tem, né, todas as segundas-feiras. Essa coisa, esses 3 pilares, né, o empreendedorismo, o liberalismo e a liderança, né? Acho que são 3 pontos que nos chamam muito, né? E que até com os objetivos do ILL estão muito centrados, né, no sentido de que possamos criar novos líderes, né? Eu vejo que a sociedade precisa de novos líderes, as empresas precisam de novos líderes, as famílias precisam de novos líderes, as associações precisam de novos líderes, porque a gente precisa deixar de ficar esperando do governo, né? Eu acho que isso é uma coisa que está muito forte, né, Dayan? O que tu pensa a respeito do quanto o governo tem trazido essas amarras e o quanto é importante e necessário esse papel do governo? Minha visão, né, eu tenho 27 anos, eu creio exatamente o que você comentou. Enquanto a gente, principalmente a minha geração, eu vejo, minha opinião pessoal, a gente ficar sentado com a bunda no sofá e a gente querer mudança, não vai acontecer.
A gente pode dormir, sonhar, esperar, mas não vai acontecer. Então, no pilar mesmo que a gente está falando agora de liderança, é a gente dar a cara a tapa o tempo todo, né? Igual a gente está aqui agora, as pessoas vão estar nos assistindo, a gente está se expondo, criticando, tá tudo certo. mas a gente vai correr esse risco. E quanto mais pessoas a gente formar dentro do nosso país com esse pilar de fazer, dar o primeiro passo, eu acredito que a gente tem esperança de ter um futuro melhor, né? A gente sabe que a situação do país hoje não é das melhores, né? Talvez a gente converse um pouco mais sobre isso, mas eu tenho essa convicção, que se a gente realmente se esforçar e ser líder, dar o primeiro passo, as coisas vão mudar. Não tem como ficar igual. Legal. Exatamente. Ô Gabriel, e olhando nesse contexto, qual é o comportamento, a atitude de um empreendedor, de um líder para dar cara a tapa? Para vir e tentar fazer a diferença? O que você entende que pode ser um comportamento assim, fundamental para que a coisa aconteça? Cara, é coragem mesmo. Assim, como eu posso dizer? É realmente enfrentar o que tá por vir sem muito medo, assim. É realmente ir e descobrir o que tá fazendo na hora, entendeu? Eu sou da área de tecnologia, então eu sempre gosto de trazer pessoas da tecnologia coisas que pessoas da tecnologia falaram, né? Assim, o Zuckerberg, ele falou que quando ele começou o Facebook, ele não sabia direito o que ele estava fazendo. Ele foi descobrindo o que estava fazendo no caminho. E aí, olha o que aconteceu agora, né? Verdade. Como que tá agora tudo. Legal. Uma coisa importante aqui, né? Os três são de tecnologia, né? Eu atuo com empresa de tecnologia, o Leandro com empresa de tecnologia, o Gabriel com empresa de tecnologia. Então, talvez o assunto fuja um pouco para esse cantinho, vocês não nos levem a mal, porque também é importante para o momento que a gente está vivendo. O que você, Dayan, pensa? Você enquanto empreendedor, né? E especialmente a tua empresa é uma empresa criativa, né? Às vezes você tem que dar um passo mais ousado, né? Como é que tu vê as tuas lideranças do teu time nesse sentido? Como é que eles estão se preparando? Como é que você pensa que eles podem ser preparados? Ou o jovem pode ser preparado para vir até o ILL e buscar esse comum dos comportamentos? Não é só sobre isso que a gente fala, né? Enfim, fique à vontade. Sim. Eu penso que o empreendedor, independente se é o intraempreendedor ou o empreendedor no geral, ele é fora da caixa, ele pensa fora da caixa. Aquele momento quando você é novo, está se tornando adolescente, ainda que você começa a ver, peraí, eu estou pensando diferente da grande maioria. Então você já faz parte de quem pensa fora da caixa. E o ILL também tem esse viés de quem pensa fora da caixa. Eu estava conversando com o Robson antes, né, que eu me formei como analista de TI, comecei carreira na área e depois eu migrei para marketing. Tá? Por quê? Porque eu estava insatisfeito. Né? Minha carreira era boa, eu estava ganhando um salário bacana, interessante, mas eu quis focar em disrupção. Eu falei, não, eu vou dar um passo para trás e eu quero entender o mercado digital, porque o mercado digital também estava ganhando um polo no marketing, principalmente. Eu fui para uma agência de marketing em Chapecó, no Oeste Catarinense. Né? Fiquei 6 meses nessa agência de marketing, foi uma experiência muito boa, porém na época me incomodou muito porque era mais uma agência. E aí fiquei 6 meses tentando mudar algumas regras dentro desse mercado. Eu era ali um funcionário, né? Tinha que, logicamente, receber ordens. Quando eu conversei com o fundador, ele não aprovou minhas ideias. Eu falei, não, peraí, eu não posso atrapalhar o negócio do cara também, então eu vou fundar o meu negócio. Foi onde nasceu a aceleradora Kaizen, né? Então, a minha empresa hoje, ela nasceu de disrupção, de realmente entender de forma estratégica o que de fato ia aumentar o faturamento do empresário. O que a gente pudesse fazer de diferente do mercado que de fato trouxesse esse know-how, essa experiência, para que o empresário pudesse ver no final do mês e falar, olha, não é só um marketing de visibilidade, não é só uma métrica de vaidade, é realmente um marketing efetivo, que me traz conversão, me traz faturamento. Só que voltando no que o Robson falou, isso surgiu do quê? De uma inspiração de pensar fora da caixa, né? Então eu penso hoje, os jovens que estão acompanhando as redes sociais hoje, tem muito de copiar e colar. O que o fulano está fazendo? O que o youtuber X está fazendo? O TikTok X está fazendo? Vou copiar, vou modelar. É legal modelar. Muitas coisas nasceram da modelagem, mas só modelar não adianta. Então você tem que ter esse padrão, e se você não tem, você tem que buscar ter esse padrão de disrupção. Pensar fora da caixa. Quando a gente lembra lá da Apple no início, quando o Steve Jobs falava pensar fora do status quo, é o quê? Disrupção de mercado. Então eu penso que a habilidade mais sensata hoje para a pessoa fazer diferença, independente do local que ela está,
é pensar fora da caixa. Ser um rebelde, digamos assim. Eu trago agora pro Gabriel essa reflexão no sentido de você que é o mais jovem de nós três aqui, embora vocês dois sejam super jovens, o que te levaria a montar um negócio próprio, a assumir esse risco, a botar o pé onde você não sabe o que pode acontecer, né? Uma vez que hoje você atua no mundo do empreendedorismo, mas você tem vontade, você falou aqui, de ter um negócio próprio seu. Sim. Eu já tentei criar algumas empresas, assim, não foi nada realmente oficial. Eu tentei ganhar dinheiro, entendeu? De algumas formas, tipo assim, fazendo um free lá, encontrei alguém que precisa de um aplicativo ou que precisa de desenvolvimento de um site. Eu não realmente criei um CNPJ para uma empresa, mas, entendeu? Eu comecei a prestar serviço. E eu já comecei muito cedo fazendo isso. Com 15 eu já consegui o meu primeiro freelance, né? E entre outros projetos também, assim, eu sempre tentei, sabe, encontrar pessoas, não esperei cair no meu colo. Eu tentei realmente ir atrás. E isso aí, com certeza, vai me trazer mais frutos pela frente, né? Assim, enfim. Eu acho que é aquele medo bom. Você está falando é sobre aquele medo bom, aquele medo que faz a gente agir de forma diferente. E no meu caso também foi assim, né? Eu não me achava empreendedor. A primeira graduação que eu tive foi em administração, depois as pós-graduações também foram todas nesse sentido. E aquele conceito de líder que a cartilha fala, sabe aquele conceito? Cara, não sou eu. Ou dei muita sorte que tá dando certo, né? Ou de fato eu consegui modificar alguns conceitos, mas de fato iniciar isso imaginando que você não é aquele empreendedor da criatividade, ousado, mas só que não são só essas características, né? E a gente vem aprendendo aqui durante as palestras no ILL, durante esse tempo todo que a gente está aqui, muito no sentido de que, poxa, tem uma série de coisas que podem ser desenvolvidas no empreendedor e uma série de coisas que são natas. Elas se complementam. Só as que ele nasceu com ela não vai ser suficiente para ele ter sucesso. Assim como só aquelas desenvolvidas também não vai ter sucesso. Vai ter que ter uma junção dos dois. E dentro desse contexto, eu acho que esse passo para o empreendedorismo, para a liderança, e essas lições, né, elas vão ocorrendo durante o tempo e a cada dia você tem que ir pivotando. Como se fosse uma startup, a cada momento você vai achando o que o mercado quer, ajusta para um lado, ajusta para outro, até que você acha o fit de mercado adequado, que você acha o produto adequado, você acha o comprador adequado, né? Legal. Gente, eu vou trazer um pouquinho dessa conversa, vou dar uma espetada agora aqui no conceito, tá? Ok. Nós entramos aqui não há longo tempo, né? Okay. Há pouco tempo, mas a gente já teve um banho de loja aqui do ponto de vista conceitual. E eu vou, primeiro ponto, né? A gente sabe lá que os austríacos, né, que surgiram na Europa, que trouxeram muito esse conceito de liberalismo, que hoje é até meio torcido, meio entendido de forma errada perante a sociedade. E aí eu trago dois autores aqui do livro O que é o Liberalismo, né, onde Stuart Jr. traz o seguinte sobre essa satisfação individual, que é o que nós estamos falando aqui, de ser empreendedor, de fazer a coisa acontecer, de fazer a economia girar, vamos dizer assim. Stuart diz o seguinte: enfatiza que a ação humana, motivada pela busca por satisfação individual, é a força motriz por trás do funcionamento do mercado. Os indivíduos, ao agirem de acordo com seus interesses e preferências, geram informações que se manifestam nos preços dos bens e serviços. Olha só o que a gente está vivendo hoje. Por outro lado, mas na mesma linha, nós vamos aqui, Von Mises, no livro As Seis Lições, que falam o seguinte: sobre o capitalismo, ao longo da história pode-se provar que a ação humana é intencional e direcionada por objetivos.
Cada indivíduo, com base nas suas necessidades, desejos e crenças, age buscando um estado futuro que considera melhor do que o atual. Essa ação é moldada por incentivos e restrições. Nós estamos falando de dois autores das obras básicas do liberalismo, mais ou menos de uma mesma época. Não são exatamente da mesma época, mas numa evolução aí do ponto de vista do liberalismo. E quando eles trazem isso sobre o capitalismo, e a gente tem uma visão distorcida sobre tudo isso, parece que ser capitalista é ser bandido. E isso tentam colocar nas nossas cabeças. Parece que ser empreendedor é ser aproveitador dos outros. E nós acabamos de falar aqui da coragem que tem que ser para ser empreendedor. Né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quer dizer, em primeiro lugar, essa diferença da coragem de ser empreendedor e o quanto o capitalismo movimenta isso tudo. E por outro lado, saindo um pouco da empresa de vocês, o quanto o capitalismo pode ser fomentador do sucesso da própria sociedade como um todo a partir desse conceito. Eu queria até puxar uma frase de um autor que eu gosto muito, que é Napoleão Hill, né? Ele fala: o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E voltando à pergunta do Robson ali, com essa reflexão, excelente por sinal, o empreendedor, ele é um sonhador, né? Então, começa por aí, né? E por trás de sonhos tem muita coisa positiva. Então, quando a gente vê a grande mídia muitas vezes falando mal do empreendedor como se ele estivesse ali para prejudicar a sociedade, a gente sabe que não é bem dessa forma, né? A gente sabe que com o capitalismo avançando, né, no último século, a saúde chegou para pessoas que não tinham condições antes, né? A tecnologia, então, nem se fala, né? Quantas pessoas não têm celular no Brasil hoje, né? A minoria da minoria. Então, será que se não fosse a liberdade econômica te atrapalhando aqui, a gente teria inteligência artificial, a transformação digital que a gente teve, a evolução nas indústrias? Enfim, desculpa, te atrapalhei teu linha de raciocínio. Não, tranquilo, exatamente. Então é isso. Pontuando, o empreendedor, ele é um sonhador, né? E o sonhador, ele não gosta de sonhar sozinho. Essa é a minha visão, pelo menos, né? Ele quer trazer uma multidão de pessoas para sonhar com ele. Então, quando o empreendedor ele consegue realizar um sonho com mais pessoas, eu tenho certeza que ele vai trazer coisas positivas para a humanidade. Como a gente sabe que foi assim que aconteceu com milhares de criadores, né? E aí a gente poderia citar vários. Ótimo. Gabriel, quer botar teu ponto de vista aí? Cara, deixa eu pensar. Lembrando bem, né? É uma questão muito relacionada o quanto a liberdade econômica, o quanto isso tudo pode fazer com que a sociedade seja melhor. O quanto essa liberdade te permite sonhar ser um empreendedor. Exatamente. Enquanto o Gabriel está pensando ali, então, voltando um pouquinho, puxando mais um pouquinho, se me permite, Robson, a gente tem que entender que hoje, muita coisa que é natural, às vezes a gente não para refletir e valorizar. Por exemplo, o oxigênio, a respiração, né? A água que a gente tem em torneira, no chuveiro, só que a liberdade de pensar em criar também é algo que a gente deve refletir. Será que a liberdade de pensar e criar, ela é para sempre? Ou será que existe um órgão maior aí que pode nos travar, né? Então, depois eu não sei se o Robson vai querer voltar nesse assunto, acho que a gente pode voltar melhor para a gente entender esse cenário, que eu acredito que é o cenário atual não só do Brasil, mas da humanidade, né? Bom, como nós entramos novamente no conceito aqui, e fomos lá na base do entendimento sobre o capitalismo, vamos falar de algo que não está acontecendo aqui hoje. Vamos falar um pouquinho de inflação, que impacta no dia a dia de cada um de vocês que estão vendo isso aqui. Então, quando nós falamos sobre estudar sobre o liberalismo, basicamente é entender os conceitos econômicos para não ser iludido com os extremismos que se fala, né, durante esse momento atual que a gente tá vivendo. Então, eu queria trazer um pouquinho desse aspecto, o quanto a inflação ela de fato pode influenciar no nosso dia a dia e o quanto as causas delas estão relacionadas ao Estado grande, ao Estado pesado. Perfeito, Robson. Só queria puxar um pouco, aproveitar que o pessoal que está nos assistindo, eu estava vendo
Essa semana ainda, um entrevistador saindo na rua perguntando para as pessoas sobre inflação, o que era, e muita gente sem entender o conceito, falando que era algo positivo, tinha gente que acabou se abstendo da resposta. Então, para muitas pessoas que estão assistindo agora, a inflação, ela nada mais é do que o poder de corroer o dinheiro, o valor do dinheiro. E aí a gente tem que refletir, isso é bom para quem? Para todo mundo que está recebendo salário, que precisa do dinheiro, que vai no mercado e vê o preço subindo, né? O café, o café da picanha, não é bom. Para nós que estamos aqui não é bom. E para o governo, como que é? Será que ele é prejudicado quanto a isso? Não é? Então, falando de inflação hoje, olhando para o nosso país, o Brasil, quando a gente olha, por exemplo, para o real, que segurança a gente tem econômica no real? Hoje está um valor e amanhã? Quem consegue me garantir quanto que o real vai estar amanhã? Se a gente for comparar então com outras moedas mais fortes, dólar, euro, por exemplo, eles devem olhar para cá, eu imagino, né? E darem risada. Ou, se a gente vir para mais próximo, a Argentina, 2, 3 anos atrás, a gente olhava para lá e a gente ficava assustado. Eu ficava com medo, com receio. E hoje a gente vê que a Argentina está se recuperando ao ponto de talvez eles olharem para cá e pensarem, nossa, o real não está valorizado, o real não compensa. Então, esse cenário compete a quem, né? Eu acredito que compete até mesmo ao intervencionismo, né? Ao grande Estado que a gente tem aqui. Ao grande Estado. Ao Estado pesado que a gente tem. Exato. Né? Voltando um pouquinho, e aí até pedindo a opinião um pouquinho aqui do Gabriel, o quanto o intervencionismo pode de fato fazer com que as coisas melhorem ou piorem. Será que ele cria mais problema ou resolve mais problema, Gabriel? Uhum. Definitivamente causa mais problema, né? Enfim, as estatais aí causando bilhões de prejuízo todo ano, e mesmo assim o Estado vai lá, pega o dinheiro do contribuinte e coloca basicamente em um lugar que não vai sair nada. E, cara, é simplesmente rasgar dinheiro. Uhum. Até pegando esse ponto do Gabriel, por muitos anos a gente pôde acompanhar os Correios, né? Sim. O faturamento ali no negativo. Muita gente não estava entendendo para onde estava indo o dinheiro, né? Eu tenho a minha confiança e, é claro, a minha opinião pessoal, né? Não é a opinião do LL, mas a minha pessoal. Será que ali não era mais um ponto do grande Estado lavar esse dinheiro e entrar para bolso de alguns políticos ou da grande maioria? Enfim, deixa a pergunta para o pessoal pensar a respeito. E eu acho que essa relação, tenho certeza que essa relação entre intervencionismo e inflação, e até vamos trazer aqui, é motivo de uma dicotomia bastante grande implantada na cabeça dos brasileiros. Porque existem muitas pessoas, e eu ouso a dizer que é quase a maioria, entende que o Estado é responsável por ele. E, portanto, o intervencionismo do Estado se faz necessário para que a economia seja movimentada. Enquanto, conceitualmente, do ponto de vista liberal econômico, não há dúvida de que quanto mais o Estado está interferindo, mais ele está aumentando os gastos, por consequência, mais ele está tendo inflação. Né? Então é uma dicotomia, porque para quem não entende de economia é muito simples dizer o Estado é responsável por fomentar a economia. Ele é sim responsável, enquanto é necessário que existam regulamentações. Né? Mas a economia por si só, se livre e menos pesada, vai fazer com que se gere riqueza. E a partir da geração de riqueza, nós vamos diminuir a quantidade de pobreza. Né? Então, esses conceitos são muito importantes e precisam ser visitados. Sim. E dentro desse contexto, vou trazer para vocês aqui, eu acho que, Dayan, de novo, assim, muito no sentido de o quanto estes conceitos não são tratados e de que forma o ILL pode influenciar a sociedade a partir de seus conceitos. Perfeito, perfeito. Então, eu acredito que voltando mais para o conceito mesmo, falando de conceito, tem até o livro A Lei, né, de Frederic Bastiat, que ele traz de uma forma muito conceitual a lei, né, a lei representando o Estado, representando o governo, que a lei ela veio para atingir três pilares, né, a vida, a liberdade e a propriedade. Só que o interessante é que a vida, a liberdade e a propriedade veio antes da lei. Então a gente não precisa da lei
para garantir os 3 pilares. Quando a lei vem e começa a pontuar esses pilares, bom, deveria ser para algo melhor ainda, para melhorar. Só que a partir do momento que a gente vê que o Estado ele está afetando negativamente a vida, a liberdade e a propriedade, a gente precisa ficar muito preocupado. Porque se algo ou alguém estava ali para nos fazer o bem, para nos proteger, ou pelo menos nos dar essa sensação de segurança que não existe, está fazendo todo o contrário, peraí, tem algo muito errado acontecendo. Só que não é só o errado, algo muito grande, porque o Estado é muito grande, principalmente falando do Brasil. Então, quando a gente fala, como o Robson comentou, do Instituto, o que o Instituto traz? Essa visão de volta. Porque o Estado, sabendo disso, muitas das vezes ele utiliza vários canais, como a grande mídia, para nos cegar sobre o que realmente é nosso, individual. O Instituto de Liderança e Liberdade, ele devolve a visão, né, sobre o que é nosso. O que é, digamos assim, com essa palavra, sagrado nosso. Né? Peraí, a propriedade é minha ou eu pago um imposto todo ano para um governo? E se eu não pagar esse imposto, o que acontece? O automóvel é meu, mas eu tenho 50 impostos ali embutidos, se eu não pagar, o que acontece? Né? E a minha liberdade, eu vou atravessar a rua, eu vou até tal lugar, será que o Estado também pode acabar afetando? Então o Instituto ILL, que a gente chama aqui a sigla, ele vem para nos trazer essa visão, ele traz essa provocação sempre em cada encontro que a gente tem, né, que são todas as segunda-feiras, né, às 7 horas da noite, palestrantes, né, que discutem sobre esse tema e também algumas atividades como a parte de discussão entre os associados, a parte de literatura, não para nos trazer um ponto fechado de ponto de vista, mas para fazer que a gente reflita e não perca esse senso crítico. Porque na minha visão o que está acontecendo hoje, né, com a maioria dos jovens no Brasil, é perder o senso crítico, ou pior ainda, não ter o senso crítico. Então eu dou graças, né, de estar participando aqui, fazendo parte do ILL, tendo um pouco mais de visão também. Legal. Muito bacana. Lembrando você que clicou aí no título desse podcast, Lições no Instituto, e esses meninos aqui estão trazendo ótimas lições aí. Muito obrigado, Daiane, pelo ensinamento. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho para o nosso dia a dia de novo. Vamos sair de novo do conceito e vamos sobrevoar o nosso dia a dia aqui. Lógico, e me ficou claro aqui que a gente pode melhorar a sociedade. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que o Dayan, o Gabriel e o Robson podem fazer para mudar a sociedade? Essa sociedade que a gente vive, com essas dificuldades que aqui estão, com esse país com um monte de riqueza e que é pobre ao mesmo tempo. Quer dizer, de que forma eu posso descer o nível ILL, Instituto de Liderança e Liberdade, para o meu dia a dia lá, enquanto líder, enquanto membro da sociedade, enquanto uma pessoa que pode fazer a diferença? É um trabalho de formiguinha, né, mesmo. A gente pode tentar colocar isso na nossa empresa, nos nossos empreendimentos, enfim, na nossa família, enfim, vários lugares assim. Até puxando para própria PEC da fake news, né? Que as pessoas... Liberdade? Cadê a liberdade? Exatamente. Eu comecei a ler um pouquinho, eu não tive estômago, porque ia me afetar 100%. Todos nós somos da área de tecnologia aqui, né? Voltando lá para a base, respondendo a pergunta do Robson, informação. Distribuição de informação, análise de dados. Cara, foi isso que me fez estar aqui hoje, foi isso que me fez procurar o ILL. É buscar conhecimento para que a gente possa, a partir dos conhecimentos aqui criados, levar a informação especialmente para a base, especialmente para o jovem, especialmente para aquele que ainda está formando o seu conceito, para que ele não caia nas mentirinhas populistas de A ou B. Isso me preocupa, Robson. Entendam que as coisas são feitas a partir de um cenário econômico. Exato. É necessário se produzir riqueza, e sim, que há um conceito que nós acreditamos que se cria riqueza a partir
da liberdade econômica. Exato. Desculpa, eu Não, já à vontade, atrapalhei à aí, vontade, mas eu acho tranquilo. que faz parte do contexto. Perfeito, perfeito a contextualização. Mas isso me preocupa, Robson. Por quê? A informação parece, só falando informação assim, parece algo bobo. Não, tudo bem, vou lá na internet, eu busco informação no YouTube, enfim, até mesmo num livro. Mas será que a gente tem esse privilégio de ter a informação todo o tempo? Voltando ali para PEC de fake news, eles falam lá que um dos primeiros vetos, se o governo achar justo, e não a humanidade, o restante das pessoas, vão começar a cortar redes sociais, né? E aí, a partir do momento que a gente olha, não, mas é só uma rede social, não. São informações. Porque a gente entende que dos anos 2000 em diante, quando a tecnologia começou a entrar com força no Brasil, principalmente os canais de mídias, a gente começou a ter conhecimento muito mais rápido. Tudo bem, a gente pode ler um livro, né, ter essa informação. Mas quando a gente tem as redes sociais, as mídias sociais nas nossas mãos, a gente consegue comprar briga, por exemplo, com grandes mídias. A gente olha para essas mídias e a gente consegue comparar o que realmente, de fato, é verdade, quanto o que realmente é comprado. Né? Porque a gente sabe que tem grandes TVs que estão aí porque elas vendem, né, noticiários. E, infelizmente, essa verdade, né, doa quem doa, infelizmente. Então, voltando ali na pergunta do Robson, a base que eu vejo hoje é informação. Buscar informação, se permita a ser uma pessoa curiosa para que você não seja controlado. Ou você controla o seu cérebro, ou alguém vai controlar por você. Eu prefiro controlar o meu cérebro. Essa questão das fake news, a gente tem que... Quem acredita nisso, eu acho que leva muito em consideração que o Estado sempre está falando a verdade, né? Sendo que ele está levando muita coisa pro lado dele, pro bolso deles, né? Enfim. É muito fácil uma democracia se tornar uma ditadura quando só um controla a verdade. Quem quer que isso aconteça? Eu tô fora. Não quero. A gente falou aqui sobre capitalismo, a gente falou aqui sobre intervencionismo do Estado, a gente falou aqui sobre vida, sobre liberdade e sobre propriedade. E aprofundando um pouco mais esse tema, não quero deixar escapar esse ponto aqui. Vida, propriedade e liberdade. Parece muito natural que a gente tenha liberdade de montar nosso negócio hoje. Mas a um estalo ele pode mudar. Parece muito natural que nós possamos ter a nossa casa que é nossa hoje. Mas a um estalo ele pode mudar. Né? E às vezes, enquanto sociedade, nós precisamos estar atento a isso. De que forma, enquanto líderes, a gente pode, de fato, fazer a diferença nesse aspecto e não deixar com que as coisas aconteçam. Seria uma linha mais no sentido de nos unirmos, assim como temos aqui no Instituto, seria no sentido também de ensinar mais, como falamos, até nas bases, mas isso às vezes nos parece tão longe e às vezes nos parece tão perto que amanhã estão aprovando uma lei num estado em que teoricamente se diz democrático de direito e com instituições fortes e que de um dia para o outro me parece que elas podem fracassar. Então, enquanto cidadão, enquanto conceito de liberalismo, né, conceito base de liberalismo, como que a gente poderia proceder? Né? Eu creio que, como seres pensantes aqui, né, o primeiro passo é a gente ter a capacidade de falar, mesmo que seja contrário à grande massa, à grande mídia. Tá? Então, quando a gente fala de liberalismo, por exemplo, a liberdade da gente encontra o próprio Estado, o próprio governo, quando necessário. Quando necessário. O que eu vejo hoje? Hoje, o nosso país, infelizmente, na minha visão, volto a falar, está se tornando um grande pão e circo. Então, a gente vê uma insegurança jurídica muito forte acontecendo. Tensa. Só que no outro dia a gente acorda, liga a Netflix, assiste um YouTube e aí tranquilo. Novamente, mais insegurança jurídica, leis que a gente nem viu correndo já foram aprovadas, a gente fica revoltado, né? A gente faz um tweet, daqui a pouco a gente acorda, Netflix, YouTube. Né? Então isso é muito preocupante, me preocupa muito. Até hoje eu não tenho filhos ainda, mas quando eu tiver filhos eu pretendo ter. Como que a gente vai manter esse senso crítico?
formando grupos, né, associados como o Instituto de Liderança e Liberdade, trocando essas conversas que a gente está tendo aqui, essas opiniões, né, postando para que outras pessoas sejam alcançadas. Mas a frase que diz quem cala consente, infelizmente hoje é verdade. Então eu vejo, pelo menos na minha área, muito donos de assessoria de marketing que não se posicionam mais com medo de perder cliente, por exemplo. Aí eu volto à pergunta, até onde o dinheiro vai nos controlar? Eu tomei o posicionamento de eu prefiro hoje perder dinheiro do que perder a liberdade amanhã. Então essa é a minha visão. E o Instituto... Desculpa. Não, pode continuar. E o Instituto, lembrando que o Instituto Liderança e Liberdade é uma instituição que não tem lado político, não é direita, não é esquerda, né? Nós estamos falando aqui de conceitos, né? Conceitos que já foram escritos há muito tempo atrás e que mesmo criticando a gente entende que faz sentido que estejam aqui. Então, Lições do Instituto é o podcast que você está ouvindo aí. E vamos evoluir um pouquinho na seguinte situação. Por que um empreendedor deve procurar o ILL? Né? Para quem está iniciando essa jornada aí como líder empreendedor, por que ele tem que buscar o ILL? E que dica você daria nesse momento? Gabriel, para essa pessoa que está inquieta com toda essa situação e que busca mais conhecimento e que poderia encontrar aqui alguma coisa nesse sentido? Cara, de todas as pessoas que já vieram, enquanto eu estive aqui, né, dar palestra, foi assim, muitos aprendizados. Além das pessoas... além dos próprios associados, assim, você pode encontrar pessoas que pensam como você e coisas muito maiores podem sair disso, né? Lembrando, né, o pontuando que o Robson comentou agora, por mais que seja um instituto, são associados, pessoas que têm até certos pensamentos parecidos, né, a gente está num ambiente que pessoas também pensam diferente. Então eu tenho certeza que na roda aqui, na mesa aqui, nós três terão opiniões distintas. Então o Instituto, ele realmente é partidário, mas ele foca muito no senso crítico, na capacidade de pensar. Eu, por exemplo, antes de entrar no Instituto, eu tinha uma visão muito que era palestra. Eu achava, né, na minha inocência, não, é palestra, eu pago mensalmente lá, se eu for aprovado na inscrição, e vou lá assistir palestra. Quando eu entrei aqui, eu entendi, não, aqui é uma formação de líderes. Então, quando você entra no Instituto, você tem um período de 2 a 4 anos, salvo engano, né, acredito que seja essa média, de formação de líderes. Por quê? Nada melhor do que, para o líder, sair com um senso crítico relevante. Então, se você tem a capacidade de aprender a pensar aqui dentro, independente se a tua opinião é igual ou diferente da minha, né? Hoje eu enxergo o Instituto como um centro de formação mesmo. Legal. Trazendo essa prática, né? E eu vou perguntar para vocês o que na prática vocês viram aqui e já aplicaram. E eu vejo isso como algo que pode fazer diferença na sociedade. Lógico, além de sócio da Neocredit, a qual eu sou empreendedor, eu faço parte também da JOB, Associação Joinvilense de Basquete de Base, que é uma iniciativa no sentido e que trabalha com crianças de 9 a 15 anos e que é uma iniciativa no sentido de formar homens com disciplina, com resiliência, com criatividade, com coragem, porque a gente busca trazer estas e outras competências para quem vai precisar, se a minha empresa, e que assim seja, crescer, se a sua empresa crescer, ela vai precisar de líderes, você não vai dar conta. E o gap que a gente tem hoje de pessoas que de fato querem e são comprometidas em de fato trabalhar e buscar, ela é muito baixa, né? A gente sente isso nas equipes, no dia a dia. Né? E dentro desse contexto e dentro dessa jornada, eu queria trazer para vocês o que vocês viram aqui, um conceito, 2 conceitos, mas que na prática vocês conseguiram implementar no dia a dia de vocês, assim, né?
pode citar ou não, lembrar ou não quem foi o palestrante, o autor, mas de preferência, o que você já aplicou no seu dia a dia a partir de ensinamentos trazidos aqui. Teve uma palestra do Anildo, sócio proprietário do restaurante Itália de Joinville, que ele falou muito sobre treinamento. Ele tem um livro lançado, O Poder do Treinamento. Então eu levo isso comigo, que a capacidade que você tem de treinar é a capacidade que a tua empresa vai ter de resultados lá na frente. A gente vem de uma geração, né, essa geração nova que está vindo, nem todos são proativos. Só que se você formar uma cultura dentro da sua empresa que consiga gerar treinamentos e acompanhamentos, você consegue transformar, lapidar uma pessoa nova que está entrando no mercado agora. Então, de conceito, Robson, para mim o poder do treinamento acho que é algo bem interessante. Inclusive dentro do Instituto a gente é treinado o tempo todo, né? É treinado a pensar. No meu caso foi, até lembro o nome do palestrante, foi o Eduardo Brena. Ele veio dar uma palestra sobre networking. E assim, eu uso toda hora, porque sempre eu tô em algum evento de tecnologia. Foi muito boa. Eu sempre tô em evento de tecnologia e tudo mais, assim, pra chegar numa roda de conversa. Ele ensinou isso, como se posicionar, como, enfim, sobre o que falar. Assim, foi muito bom pra mim isso, e eu sempre tô usando. Foi assim, bem legal. Até pontuando, então, Robson e Gabriel, o que eu percebo, e também foi uma mudança muito grande na minha vida, foi que alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu tinha muito medo de comunicar com mais pessoas. Com certeza, se eu estivesse aqui naquela época, me daria um branco. Então eu percebo hoje no Instituto que tem muitos palestrantes que se comunicam super bem, só que são pessoas que elas vêm e falam sobre a sua vida, sobre a sua trajetória de vida. E eu, muitas das vezes, tinha um receio, né? Pô, se um dia eu quiser ser palestrante, se um dia eu quiser me comunicar, vou ter que fazer 10 anos de faculdade, vou ter que fazer uma pós-graduação fora, e a gente percebe aqui que não. Que os palestrantes, eles sempre estão dispostos a falar sobre a experiência deles. E isso foi algo que me ajudou muito a ver que a comunicação, ela é muito simples e muito eficaz. E aí, isso me ajuda bastante também hoje na minha comunicação. E também pontuando que a comunicação, ela transforma. Ela nos transforma como indivíduo. Principalmente na nossa transição. Criança, adolescente, adulto. Até, inclusive, Robson, o teu projeto ali, vocês desenvolvem isso de comunicação. Como que é esse desenvolvimento? Lá na JOB, né? Se chama AJOB, Associação Joinvilense de Basquete Base. Para quem quiser nos ajudar, entra no Instagram lá e procura AJOBB. A gente está precisando de apoio de empresários, porque a gente faz esse trabalho lá na JOB justamente evitando o máximo a iniciativa pública e trazendo empresários para ajudar aqui. Desculpa, eu tive que fazer esse jabá aí, porque legal. É um trabalho de educação. E sim, é trabalhada a comunicação. Tu imagina, nesse esporte onde a gente está desenvolvendo, é o basquete. Tu imagina uma equipe de 5 que não se fala. Né? Então, assim, a comunicação, ela é base para tudo. De novo, um dos conceitos que a gente traz aqui para essa jornada aqui do líder, do empreendedor que está desenvolvendo, que está começando um negócio novo. Aqui, cola no ILL que você vai certamente ter esse desenvolvimento. Eu também tenho alguns exemplos bem interessantes de sucesso do cliente que eu vi aqui, que foi uma palestra fantástica, inclusive levei lá para minha empresa. O trabalho de finanças pessoais, né, que trouxe conceitos muito interessantes. A questão de network, que trouxe conhecimentos muito interessantes. A educação do líder, né, que nós tivemos também aqui. Uma palestrante com pós-graduação e até curso em Harvard. Então aqui a gente tem um conhecimento muito legal para transmitir para vocês todos e certamente são todos muito bem-vindos. Bom, e até caminhando para o final aí desse nosso bate-papo, poderia ter mais meia hora, 2 horas aqui. A gente é longe falando aqui. Eu acho que essa conversa vai continuar depois daqui, né, pessoal? Sim. Assim, olhando nesse cenário aí, né, Dayan, quais as lições, resumidamente, você diria que o ILL te entregou e pode entregar para outras pessoas que eventualmente possam ser interessados nos assuntos, no bate-papo, no podcast, nos livros, nos eventos que a gente vai ter agora em maio, enfim. Então, Robson, eu vou resumir tudo em uma só. O poder de fazer. Por que o poder de fazer?
qualquer pessoa que queira entrar no Instituto para desenvolver liderança e aprender sobre liberdade, não precisa estar formado. Eu quero me formar, eu quero ter mais conhecimento. Quando eu entrei aqui, eu tinha pouquíssimo conhecimento de liderança. Só no meu dia a dia como empresário, mas precisava me desenvolver mais. Sobre liberdade, sabia muito pouco. Quando a gente entrou aqui, buscou esse conhecimento, a gente se uniu de pessoas, boas pessoas, né? Como também o nosso presidente Vanderlei, e a gente tem a capacidade de poder fazer. São várias tarefas, disciplinas que a gente tem aqui, seja a gente participar de palestras, seja a gente participar de discussões internas, seja a gente criar eventos juntos, como o Fórum da Liberdade, que vai acontecer agora em abril, dia 14 de abril, que a gente junto está formando esse evento. Então, um fica no financeiro, um fica no marketing, outro fica na produção de evento, alguns buscam palestrante no aeroporto, no hotel. Então, a gente tem a capacidade de fazer. E o ILL trabalha muito com isso. Todo mundo que entra faz parte e sai com um conhecimento aqui muito bacana em várias áreas, diversas áreas. Boa. Gabriel, meu caro. Seguindo isso aí de tipo todo mundo estar bem conectado, fazendo coisas pro próprio instituto, aqui a gente sente mais que nós estamos mais conectados mesmo, né? Porque aqui a gente pensa, todos nós pensamos de certa forma não igual, mas numa linha parecida. Então a gente não se sente tão sozinho nesse mundo, né? Às vezes você tá num lugar que só tem pessoas mais pra esquerda, ou enfim, com outros pensamentos, e aí você se sente meio isolado. Pô, só eu penso assim? E aí aqui você tem um ânimo maior pra continuar, né? Empreender, enfim. É isso, eu acho. Muito bom. Perfeito. Gente, a gente vai finalizando aqui esse nosso ILL Cast, as lições do Instituto. Muito bacana ter recebido vocês aqui. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. E lembrando que no dia 14 de abril, às 18h30, nós vamos ter um evento aberto sobre sistema tributário, os desafios da atualidade. Seu Miguel Abuab vai estar lá, o Diogo Otero vai estar lá, são especialistas nesse assunto que pode afetar você e a sua empresa a partir aí dos próximos anos. Então, vamos ficar ligados, se vocês quiserem buscar o ingresso, vocês podem entrar em contato diretamente nas redes sociais do Instituto Liderança e Liberdade, ou mesmo no Simpla, já está lá para venda lá os ingressos. Fiquem à vontade, nós esperamos vocês lá. Um grande abraço. Valeu, obrigado. Valeu.